Olá! A época de declarar o imposto de renda está chegando e com ela sempre vem aquela pulga atrás da orelha, né? As regras parecem um emaranhado que muda o tempo todo e acaba gerando bastante confusão. Mas calma, hoje a gente vai colocar ordem na casa. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que todo mundo se faz. E a resposta curta é: não. Não é para todo mundo. Mas, para chegar na resposta completa, a gente precisa entender uma série de critérios. E é exatamente isso que vamos desvendar juntos. Ok, então vamos lá. O nosso objetivo aqui é transformar essa complexidade toda em um caminho bem claro, usando as regras mais recentes para a gente ter um guia e se preparar para o que vem pela frente. Olha, encarar a declaração de imposto de renda é quase como montar um quebra-cabeça. A gente precisa conhecer as peças, saber onde cada uma se encaixa, para só então conseguir ver a imagem completa, sabe? Um ponto super importante: as regras oficiais para a declaração de 2026, que é baseada em tudo o que aconteceu em 2025, ainda não foram publicadas. Por isso, para a gente ter um norte, a nossa referência vai ser o conjunto de regras mais recente. É o nosso ponto de partida. Agora, vamos para a parte prática. Existe uma lista de situações que, se a pessoa se encaixar em pelo menos uma delas, pronto, já é obrigatório preencher a declaração. Uma só já basta. O primeiro grande critério é a soma de todos os rendimentos tributáveis. Pensa em salários, aluguéis recebidos, aposentadoria ou até o prolabore, que é a remuneração de quem é sócio de empresa. Se a soma de tudo isso em 2025 passou de R$ 33.888, a declaração se torna obrigatória. Aqui a lógica é um pouco diferente. A gente está falando de grana que é isenta de imposto, tipo lucros e dividendos, o saque do FGTS, rendimento da poupança. Mesmo sem pagar imposto sobre esses valores, a Receita quer saber se o total recebido passou de R$ 200 mil. É uma forma de acompanhar o fluxo do dinheiro no país. Esse critério aqui foca no patrimônio. Quem fechou o ano de 2025 com mais de R$ 800 mil em bens e direitos, tipo imóveis, carros, saldo no banco, precisa declarar. E aqui tem um detalhe fundamental: declarar é uma coisa, pagar imposto é outra, tá? Muitas vezes é só uma questão de informar o que se possui. Vender um carro, uma casa, qualquer bem e lucrou com isso. Esse lucro é o que a gente chama de ganho de capital. E em muitos casos, só o fato de ter tido esse lucro na venda já obriga a pessoa a declarar, para poder informar essa operação para o governo. Para quem investe na bolsa, a diferença no tratamento é gigante. Para vendas comuns de ações, existe uma isenção se o total vendido no ano não passar de R$ 40 mil. Agora, no day trade a história é outra. A regra é muito mais rígida. Qualquer lucro, não importa se foi R$ 1 ou 1 milhão, já obriga a declarar. Bom, agora vamos falar das novidades. Tem leis novas na praça, mas o ponto-chave, e é aqui que muita gente se confunde, é entender exatamente quando essas mudanças começam a valer de verdade. Olha, essa talvez seja a parte mais importante para não ter dor de cabeça. A declaração que a gente faz em 2026 é sobre o que aconteceu em 2025. Ponto. Então, ela segue as regras antigas. As regras novas, essas que estão todo mundo comentando, elas só vão valer para a declaração de 2027, que vai ser sobre o que aconteceu ao longo de 2026. Então, para ficar bem claro, para a declaração que vai ser feita agora, a faixa de isenção que vale é a antiga, aquela de até 2 salários mínimos. A nova isenção, que é mais generosa para quem recebe até R$ 5 mil por mês, só vai impactar as finanças a partir de 2026 e, por consequência, só vai aparecer na declaração lá do ano que vem. Outra mudança gigante que está vindo aí é a tributação de grandes volumes de dividendos. Quem receber mais de 600 mil por ano em lucros e dividendos vai passar a pagar imposto sobre isso. Mas, de novo, a regra é a mesma. Isso só vale para os rendimentos a partir de 2026. Todas essas alterações estão, na prática, redesenhando o mapa tributário do Brasil. E isso tem consequências diretas tanto para os contribuintes quanto para os profissionais de contabilidade. Essa frase, de especialistas da área, resume perfeitamente o que está acontecendo. Sabe o que isso quer dizer? Que o perfil de quem declara imposto está mudando e a complexidade está virando a nova regra do jogo. O impacto é nítido. Com a nova isenção, menos gente com renda mais baixa vai precisar se preocupar com a declaração. Por outro lado, as declarações que sobram tendem a ser mais cabeludas, cheias de detalhes, como investimentos fora do país, operações da bolsa e novas regras de tributação para entender. Certo. Diante desse cenário todo, como se preparar? A palavra de ordem é organização. Ela é a chave para passar por essa temporada de declaração sem estresse.
O processo pode ser dividido em 3 passos simples. Primeiro, dar aquela geral na vida financeira de 2025 e ver se houve enquadramento em alguma daquelas regras de obrigatoriedade. Segundo, com base nisso, juntar só os documentos que são realmente necessários. E terceiro, e muito importante, não ter receio de procurar um profissional. Com as regras mudando tanto, a ajuda de um especialista pode fazer toda a diferença. E a gente termina com essa reflexão. O imposto de renda é bem mais do que uma obrigação anual. Ele é um espelho da vida financeira. Entender as regras não é só sobre preencher um formulário corretamente, mas também sobre tomar decisões mais inteligentes para o futuro.